Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para estudarmos a nossa lição, darmos continuidade ao estudo da nossa lição desse trimestre, que tem como título, o tema central, você já sabe, é o grande conflito. Antes de iniciarmos aqui o estudo da lição dessa semana, gostaria de pedir a você para que você possa incluir em suas orações o nome da nossa irmã Eliane. Nossa irmã aqui da Igreja de Jardim Paulista tem passado por um desafio na sua vida. Deus sabe de todas as coisas, e que você possa incluir o nome da irmã Eliane em suas orações, para que Deus possa fazer um milagre em sua vida. E é claro também que nós não poderíamos aqui deixar de falar, sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, uma tragédia imensurável. A gente sabe que o número de mortes ali não é tão expressivo ainda, tendo a dimensão daquilo que aconteceu, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas sabemos que os problemas sociais, problemas psicológicos, eles são ali incalculáveis, e nós precisamos continuar orando pelo povo do Rio Grande do Sul. Nós temos também, para você que ainda não sabe, como ajudar o povo do Rio Grande do Sul, nós temos a Carreta Solidária da ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Ela está com a sua carreta solidária lá no Rio Grande do Sul, estava aí na cidade de São Leopoldo, uma cidade muito atingida, está se encaminhando para a cidade de Canoas, deve passar o Dia das Mães ali na cidade de Canoas, levando, além de recursos para essas pessoas, lavando roupas para essas pessoas, distribuindo marmitas. Nas primeiras 84 horas de serviço da Carreta Solidária da ADRA nessa semana, foram distribuídos ali mais de 2.000 marmitas, quase 3 toneladas de roupas foram higienizadas, 1.210 cestas básicas distribuídas, 1.160 kits de higiene, 1.033 kits de limpeza, 140 colchões, quase 6.000 peças de roupas doadas, quase 1.000 pares de sapato e cerca de 3.000 toalhas e roupas de cama foram ali distribuídos. Então a Carreta Solidária, ela, além de levar, tentar amenizar um pouco a perda que as pessoas tiveram, a perda material, é claro que também tem todo um trabalho espiritual, levando esperança para essas pessoas. Então, para você que ainda não sabe como ajudar, eu estou deixando aqui embaixo o Pix, da ADRA, sos@adra.org.br, e você pode ajudar essas pessoas aí dessa forma, através da ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Você que não conhece a ADRA, coloque no Google aí, pesquise a Carreta Solidária, você vai ver o trabalho incrível que essa agência realiza. E está lá no Rio Grande do Sul para fazer esse trabalho nas cidades mais atingidas. Então é uma maneira de você poder aí ajudar. Mas é claro que precisamos continuar com os nossos joelhos dobrados, clamando para que Deus possa agir na vida dessas pessoas, porque a perda realmente ela é imensurável. A tragédia, ela não tem ainda como mensurar a dimensão dessa grande tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul. A gente sabe que o mundo está em ebulição, o mundo tem passado por grandes problemas, são guerras atrás de guerras, é morte o tempo todo. A gente, nessa semana, chegou a um número inaceitável de 35.000 mortes na faixa de Gaza, desde outubro do ano passado. A guerra na Ucrânia que não acaba, o conflito civil na Síria que não acaba, a fome no Iêmen, que é inaceitável, mulher no Afeganistão que é tratada igual lixo, eu estou falando aqui que são coisas que às vezes a gente esquece, vem uma tragédia, a gente esquece das outras, vem um conflito, a gente esquece dos outros que não acabaram, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia não acabou, é morte o tempo todo. É inaceitável muitas coisas que acontecem, a gente precisa se solidarizar, mas precisamos clamar pela ação divina no mundo, que Deus possa ter misericórdia das pessoas, e como a lição ela fala essa semana, motivados pela esperança. Isso tudo só vai acabar quando Jesus retornar. E nós precisamos levar esperança às pessoas, essa esperança nesse mundo que não tem esperança. Nesse mundo que você acorda, você dorme um dia, acorda no dia seguinte, é uma nova tragédia. É uma nova tragédia, uma nova doença que está assolando a humanidade. O continente africano, historicamente, sofre por doenças o tempo todo, pela fome, pela exploração. Realmente triste
inaceitável, mas sabemos que isso vai acabar. Um dia vai acabar. E essa esperança de que temos no breve retorno de Jesus, a certeza que nos dá que isso vai acabar, né? E a lição dessa semana, ela fala justamente sobre essa temática. O verso dessa semana, Isaías 25:9, diz assim: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, né? Esse dia vai chegar. Esse dia está chegando. E a segunda vinda de Cristo é um dos temas centrais da Bíblia. A lição da Escola Sabatina no início traz que, né, um estudioso sobre essa temática, ele identificou no Antigo Testamento 1.845 referências à segunda vinda de Cristo. No Novo Testamento, cerca de 300 referências ao mesmo tema. Então veja como que é um tema recorrente na Bíblia. O segundo retorno de Jesus. É um tema central. Depois do contexto da Reforma Protestante, que nós estudamos nas lições anteriores, né, vimos ali aquele período de 1260 anos de domínio papal, de perseguição feroz à igreja, vimos ali o finalzinho desse período, já dentro da Revolução Francesa, né, uma perseguição também à Bíblia, né, a tentativa de assassinar a palavra de Deus, simbolicamente falando, né, mas nós vimos ali a ressurreição da palavra de Deus, né, na verdade a manutenção dessa palavra de Deus que permanece durante toda a história da humanidade. E aqui nós chegamos agora num momento muito importante, já com uma nação protestante fixada no Novo Mundo, nos Estados Unidos da América. Nós temos algumas pessoas ali que começam a buscar, né, as verdades contidas na palavra de Deus e buscando, justamente, né, e são levadas a estudar de forma mais aprofundada a temática do segundo retorno de Jesus. Dentre essas pessoas, nós temos um personagem muito importante, que era um fazendeiro batista chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller, né, a partir de seu estudo, ele acredita que Jesus, ele começa a acreditar que Jesus ele retornaria em breve. E ele passa a pregar sobre esse assunto. Ele, nos seus estudos, ele percebe, né, que as profecias que já haviam acontecido, elas tiveram o seu tempo determinado cumprido, né? Então, a própria primeira vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, a crucifixão de Cristo, né? A morte do Messias, tudo aquilo foi cumprido conforme estava determinado na palavra de Deus, né? E ele, percebendo que as profecias que já haviam se cumprido, elas foram cumpridas num tempo determinado, ele começa a entender que, bem, dessa mesma forma, o retorno de Jesus também deve ter um tempo determinado para isso. Também deve dar para datar esse evento tão importante que seria o segundo retorno de Jesus. Uma pergunta que eu faço para você: quando a gente trata dessa esperança que nós temos do breve retorno de Jesus, né, por que exatamente você aguarda o retorno de Jesus? Né, o que te dá essa esperança? O que faz com que você espere esse dia de forma tão ansioso, né? Nossa, não vejo a hora de chegar o dia do retorno de Jesus. Por que você espera isso? O que te dá esperança? O que faz você aguardar esse dia tão especial? Lá em João, capítulo 14, verso 1 ao verso 3, João, capítulo 14, verso 1 ao verso 3, um verso muito conhecido, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Né? Não se turbe o vosso coração, não fique ansioso, porque eu vou preparar lugar. Né? Credes em Deus, crede também em mim. Cristo está preparando lugar para cada um de nós, num lugar onde não haverá mais sofrimento, onde tudo que nós estamos passando aqui nesse mundo não acontecerá mais, não terá mais pecado, não terá mais sofrimento, não haverá mais choro. Veja o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 13 e verso 14, né? 1 Tessalonicenses 4, verso 13 e o verso 14. Não quero, porém, irmãos,
que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Veja que maravilha! Por que você aguarda o retorno de Jesus? Aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão. Muitos estão ansiosamente aguardando o retorno de Jesus, porque eles não veem a hora de encontrar os seus queridos que dormem no Senhor. A morte acabará, não terá mais separação. Nesse sentido, não haverá mais separação, porque um morreu, porque o nosso parente morreu, porque nosso amigo morreu. Pelo contrário, nós reencontraremos essas pessoas. Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz que "E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá." Nós temos vários motivos para esperar a volta de Jesus. Temos vários motivos para esperar o retorno de Jesus. O sofrimento acabará, a morte acabará, as perdas acabarão. Nós reencontraremos os nossos queridos que se foram, que dormem no Senhor. Porque a palavra de Deus assim promete para cada um de nós. E essa esperança deve nos motivar a falar para as pessoas do breve retorno de Jesus, porque as pessoas estão sem esperança. E foi isso que motivou Guilherme Miller a pregar essa mensagem de forma contundente, porque ele tinha essa esperança, ele tinha essa certeza que quando Jesus retorna, tudo que é de ruim vai acabar. E aí, dando sequência, nós percebemos na história que Satanás, muitas das vezes, ele não se preocupa se nós realmente estamos acreditando que Jesus retornará. Ele não se preocupa se a gente acredita que Jesus vai voltar. Mas, na verdade, ele tenta ali confundir na nossa mente como que ocorrerá esse evento. Satanás ele não se preocupa muitas das vezes se nós estamos estudando a Bíblia todos os dias. Essa é a grande verdade. Entenda que Satanás ele não se preocupa se você abre a palavra de Deus todos os dias. Mas Satanás, na verdade, ele tenta fazer com que nós compreendamos de forma equivocada a palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Por isso que nós temos métodos para buscar compreender as verdades contidas na palavra de Deus. Só abrir a palavra de Deus não é o suficiente para compreender o que está ali escrito, o que Deus quer nos dizer através da sua palavra. Por isso que Satanás ele não se preocupa. Se você abrir a palavra de Deus todos os dias, mas sem os métodos corretos, Satanás ele não está preocupado, porque ele entende que vai conseguir fazer com que você entenda de forma equivocada aquilo que está escrito na palavra de Deus. Os próprios discípulos, eles entenderam de forma equivocada o primeiro retorno de Cristo. Eles acharam que Jesus seria um general que lideraria a libertação do seu povo, e estabeleceria um reino aqui nessa terra. Então, eles mesmos entenderam de forma equivocada. Muitos pregadores do século XIX, e aqui a gente está falando justamente no período em que surge o Guilherme Miller com a sua pregação, muitos pregadores nesse momento, eles ensinavam que Cristo viria estabelecer seu reino aqui na terra, da mesma maneira que os discípulos de Cristo entenderam no primeiro momento. Mas veja o que diz lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Diz assim: "Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém." Todo olho verá. Quando Jesus retornar, todo olho o verá. Algumas pessoas acham que não será dessa forma, mas a palavra de Deus deixa bem claro: todo olho verá. Mateus 24, capítulo 24, verso 30 e o verso 31 diz: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A palavra de Deus deixa bem claro como será esse evento. Como que será? Todo olho o verá. Não será de uma forma escondida, não será uma forma de que aparecerá para algumas pessoas e para outras não. Não diz aqui nada sobre arrebatamento secreto, onde algumas pessoas de forma secreta serão arrebatadas. A palavra de Deus não trata dessa temática, não fala que acontecerá dessa forma, mas diz que todo olho o verá. Quando Jesus retornar, todas as pessoas, todas as nações, todas as tribos verão, poderão presenciar o retorno de Cristo Jesus. Guilherme Miller, ele começa a estudar, então, guiado pelo Espírito Santo. O método principal de estudo da palavra de Deus é permitir que o Espírito Santo guie o leitor da Bíblia para que ele possa compreender as verdades ali contidas. Porque, como diz lá em João, capítulo 16, no verso 13, João 16, verso 13, vai dizer o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, é que nos guia a toda a verdade. Lembra que Jesus ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Lembra disso? Ou seja, ninguém vai ao Pai senão por intermédio de Jesus Cristo. E como que nós chegamos, à verdade que é Jesus Cristo? Através do Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então esse é o caminho. Quando Jesus ele ascende ao céu, quando Jesus ele vai e volta ao céu depois da sua morte e ressurreição, ele envia para os seres humanos o Espírito Santo, o Consolador, porque ele disse que quando fosse, ele enviaria o Consolador. O Espírito Santo ele vem, então, como o substituto de Cristo Jesus aqui a essa terra. Então, o Espírito Santo ele nos guia até Cristo, que naturalmente nos guia até o Pai. Esse é o caminho. Não tem como ser de outra forma. Então, como que nós vamos reconhecer a verdade? Como que nós vamos reconhecer a verdade contida na palavra de Deus? Por intermédio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalhou na vida dessas pessoas que escreveram a palavra de Deus, que escreveram tudo aquilo que está contido na Bíblia. Esse mesmo Espírito Santo, ele nos guia a reconhecer tudo aquilo que Deus quer nos mostrar através da sua palavra. Então, o método mais importante, o método mais eficaz para compreendermos as Escrituras é permitirmos que o Espírito Santo nos guie. E Guilherme Miller, ele usou esse método, permitiu ser guiado pelo Espírito Santo. Então, não tente ler a palavra de Deus como um livro comum. Não tente ler, simplesmente abrir, tentar chegar ali aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer, sem a presença do Espírito Santo. Ore antes de você começar a estudar a palavra de Deus e busque e clame para que o Espírito Santo ele possa lhe guiar nesse estudo, para que você possa compreender as verdades contidas na palavra de Deus. Porque, como eu falei, se nós lermos de qualquer jeito, sem estar guiados pelo Espírito Santo, Satanás ele nem se incomoda com isso, porque ele sabe que nós não vamos compreender e, pelo contrário, ele pode até nos levar a entender de forma totalmente equivocada, totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus ela quer nos dizer. Então, por isso que Satanás ele não se incomoda se nós lermos a Bíblia. Ele se incomoda se nós estudarmos, guiados pelo Espírito Santo, porque esse Espírito Santo ele nos guiará a toda a verdade, que é Cristo Jesus, e é aquele que nos leva até o Pai, porque nós não podemos chegar ao Pai senão por Cristo Jesus. Lá em Isaías, capítulo 28, no verso 9 e o verso 10, nós temos mais um método importantíssimo no estudo da palavra de Deus que Guilherme Miller usou.
enquanto estava estudando a palavra de Deus. Que método é esse? Isaías 28, verso 9, verso 10 diz assim: a quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado, e ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Perceba que a palavra de Deus, né, ela deve ser estudada desta forma. É um pouco aqui e um pouco ali. Foi assim que Guilherme Miller chegou a algumas conclusões, estudando um pouquinho aqui e um pouco ali. A própria Bíblia, né, ela explica a si mesma. Alguns símbolos proféticos você consegue encontrar, né, nos símbolos proféticos que nós temos ali, principalmente em Daniel, Apocalipse, você consegue achar, você consegue encontrar o significado desses símbolos na própria palavra de Deus. E foi assim que Guilherme Miller ele foi conseguindo chegar nas suas conclusões, né, foi conseguindo chegar ali naquilo que o Espírito Santo estava lhe mostrando. Então é dessa forma. Às vezes a gente estuda alguns textos de forma isolada, não entende ou entende de forma errada. Por quê? Nós precisamos complementar com outros textos da Bíblia. E é claro que de forma clássica nós temos os dois livros, que é Daniel e Apocalipse. Você não consegue entender, você não consegue, é impossível você encontrar, né, você encontrar as verdades ali contidas, você compreender aquilo que Deus quer nos mostrar nesses livros. É impossível se você estudar de forma isolada um desses livros, né? Porque eles se complementam. Então, Daniel e Apocalipse aqui é só um exemplo, né? É claro que para entender esses livros também você consegue encontrar elementos em outros textos, em outros livros da palavra de Deus, mas aqui de forma clássica, né? Daniel e Apocalipse eles andam juntos. Não dá para você compreender de forma isolada. Então, né, esse é um método importantíssimo, um pouco aqui e um pouco ali, e o Espírito Santo ele foi guiando o Guilherme Miller para ele ir chegando às verdades ali contidas na palavra de Deus. Interessante um texto aqui, né, um trecho, melhor dizendo, que eu separei da lição de terça-feira, que diz assim, né, falando de Guilherme Miller: ele procurou a verdade como alguém que busca um tesouro escondido e foi recompensado. Ele procurou a verdade a fundo como um tesouro escondido. Então não foi uma leitura superficial. As nossas leituras superficiais muitas das vezes não vão nos levar a lugar nenhum. Ele aprofundou. Um tesouro escondido, você cava fundo para encontrar o tesouro. A palavra de Deus tem que ser dessa forma. Você tem que ir a fundo, você tem que cavar fundo, permitindo que o Espírito Santo ele vai te guiando e você vai encontrar o tesouro ali escondido. Isso, sem dúvida, vai acontecer. Guilherme Miller, então, ele compreende, como nós falamos, que os símbolos nos livros proféticos eles são explicados pela própria Bíblia. E como nós falamos, Guilherme Miller, ele, estudando as profecias, ele percebeu que as que já tinham se cumprido, elas foram cumpridas no tempo determinado. Nós falamos isso aqui ainda agora. E ele chega à conclusão, então, que o retorno de Jesus também deveria ter um tempo determinado. E aí ele chega no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 8, no verso 14. Daniel, capítulo 8, verso 14. Temos ali um tempo determinado que é muito importante. Diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Havia a crença de que a purificação do santuário era a purificação da terra. Então seria no momento que Jesus retornaria a essa terra, e purificaria a terra com fogo. Então, a purificação do santuário entendia-se que era a purificação da terra, e logo ele entendia que era o retorno de Jesus. Então, ele tem esse tempo profético, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias. Lembra que em algumas lições atrás nós estudamos sobre a questão do período profético, dia, ano. Volte um pouquinho nas lições aí para a gente não passar sem entender de forma bem completa essa ideia do dia, ano, quando nós estudamos principalmente as 1260 anos de domínio papal em que a igreja foi ferozmente perseguida. Aqui ele trata agora de 2.300 anos para, teoricamente, Jesus retornar, porque ele entendia que a purificação do santuário era a purificação da terra, que seria o retorno de Jesus. Ele entende que
se ele encontrasse o início desse período profético de 2.300 anos, naturalmente ele saberia quando ocorreria o retorno de Jesus. Lá em Daniel capítulo 9, no verso 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Bem, Daniel ele não tinha entendido, né, a profecia dos 2.300 anos. E dentro desse momento que ele não entendeu essa profecia, quando no capítulo 9, né, começa a ter aí um certo desdobramento dessa profecia, uma certa explicação dessa profecia, é falado a ele que dentro desses 2.300 anos seriam cortados, né, porque aqui nesse início de Daniel 9:24, quando fala 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, né, esse determinadas é literalmente cortadas, ou seja, cortadas da onde? Da profecia que ele não tinha entendido, que eram os 2.300 anos. Então, 70 semanas seriam, né, estão cortadas ali desse período profético de 2.300 anos, né, e são cortadas então sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Bem, Guilherme Miller ele vai compreendendo que 70 semanas são 70 vezes 7, porque cada semana tem 7 dias. 70 vezes 7 são 490, o total de 490. No caso aqui, 490 dias, que seriam 490 anos. Então, dos 2.300 anos, inicialmente tem 490 anos que iniciaria em algum momento e terminaria no momento ali, né, que o santo dos santos fosse ungido. E aí ele parte para Daniel 9:25, logo no verso seguinte. Daniel 9:25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 7 mais 62, 69. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui ele consegue compreender o momento em que essa profecia se iniciaria, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E quando terminaria essas 69 semanas? Das 70, aqui ele fala de 69 semanas, ou 483 dias, que são 483 anos. E finalizaria, então, no Messias, né? Até a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, 69 semanas. Então, ele consegue chegar à conclusão de que, quando começa? Quando sai a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E esse decreto, lá em Esdras, capítulo 7, do verso 7 ao verso 13, nós percebemos que esse decreto, né, que foi o decreto de Artaxerxes, ele foi promulgado em 457 a.C., né, e permitiu então que os judeus retornassem para restaurar Jerusalém, marcando, portanto, o início dessas 70 semanas, que naturalmente estaria marcando o início dos 2.300 anos. Eu sei que aqui são muitos números, né? São muitos números, e é bom você ler mais de uma vez sobre o tema para que isso fique na sua cabeça, né? Nesse último verso que nós lemos, de Daniel 9:25, ele fala de 69 semanas, né? Porque mostra que no início, né, da saída da ordem para restaurar Jerusalém até o ungido, né, nós teremos 69 semanas. Então, 483 anos. Então, vai de 457 a.C. até 27 depois de Cristo, que é quando Cristo ele é ungido, né? Ele é batizado. Quando Cristo é batizado. E do batismo de Jesus até a metade da semana seguinte, no caso, porque quando você pega 69 semanas, para as 70 semanas faltam quantas semanas? Faltam uma semana. Que tem quantos dias? 7 dias. Então, do batismo de Jesus, né, no ano 24,
até o ano 31, nós temos aí mais 3 anos, né? 3 anos e meio, né? Porque da última semana, na metade da semana, nós temos a crucifixão de Cristo. Então, 3 anos e meio depois do batismo de Jesus, nós temos a crucifixão de Cristo, completando aí a profecia, né? E para completar a profecia das 70 semanas, faltando 3 semanas e meia, né? Faltando, no caso, 3 anos e meio, nós temos, então, no ano de 34 depois de Cristo, né? A rejeição da mensagem do Evangelho pelo Sinédrio, e isso está lá em Atos capítulo 6 até o capítulo 7. Bem, então nós temos aqui Guilherme Miller, ele consegue entender o início dos 2.300 tardes e manhãs, que é 457 a.C., e pelos seus cálculos, né, ele pega ali as 70 semanas, que vai até 34 depois de Cristo. Para completar os 2.300 anos, faltariam 1.810 anos, levaria a 1844. Que ele acerta a data, né? Ele acerta ali a sua datação, mas ele erra, a princípio, o evento, porque ele entende que a purificação do santuário era a purificação aqui desta terra. É claro que nós vamos ver na próxima lição, né, o complemento dessa ideia, né, do santuário celestial. Não é nessa lição de hoje, mas o que nós precisamos tirar da lição aqui de hoje, né, foi esse desejo de Guilherme Miller, essa vontade que ele teve de proclamar a volta de Cristo Jesus, porque ele tinha certeza que faltava pouco para Jesus retornar. Faltavam poucos anos desde que ele começou a pregar essa mensagem. Faltava pouco tempo quando ele começou a pregar. Então, ele entende que era uma mensagem urgente e que precisava ser pregado com urgência. O que falta muitas das vezes na nossa vida é esse senso de urgência, é compreender que falta pouco para Jesus voltar. Nós não temos a data definida, mas nós temos sinais que foram deixados na palavra de Deus que nos lembrariam que o retorno de Jesus está próximo. Sabemos que até o fim a pregação da mensagem do Evangelho, né, será levada a todas as nações, todos os povos, né, e depois de todos conhecerem a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, Jesus retornará. Né? Mas nós precisamos ter esse senso de urgência, né? Ver na vida de Guilherme Miller, né, e de tantas pessoas nessa época que largaram tudo para poder pregar a mensagem. Nós precisamos nos espelhar nessas pessoas e entender que nós temos uma mensagem a levar para as pessoas, né? Como nós falamos aqui no início da lição, pessoas que não têm esperança, pessoas que estão sofrendo, pessoas que não têm assim, nenhum vislumbre de algo melhor no futuro, mas nós temos uma mensagem importante para dizer: sim, há esperança. Sim, haverá um lugar melhor. Sim, haverá um lugar onde não haverá morte, onde não haverá sofrimento, onde não haverá dor, mais choro, mais pranto. Haverá esse lugar. Precisamos ter esse senso de urgência, né? Então, que Deus ele possa nos abençoar e nos colocar na nossa vida, na nossa cabeça, esse senso de urgência dessa mensagem. É muito egoísmo ficarmos acomodados, conhecendo essa mensagem, vendo tantas pessoas perecendo aí fora sem esperança. É muito egoísmo, né? Então, que nós possamos levar essa mensagem com esse mesmo vigor que Guilherme Miller ele levou na sua época, quando reconheceu a urgência dessa mensagem. Eu vou deixar aqui uma dica de leitura que vai te ajudar a compreender um pouco mais essa temática. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver, está aqui. 1844, uma explicação simples das profecias de Daniel. Tá? Se você não conhece, tem lá no site da Casa Publicadora Brasileira. É uma literatura muito interessante, muito simples, realmente, como fala aqui o subtítulo, uma explicação simples das profecias, né, das principais profecias de Daniel. É realmente uma explicação muito simples e você consegue entender essa temática, essa questão de datação, os símbolos, né, que Daniel usa, né, os sonhos de Nabucodonosor, de forma muito simples você consegue entender, né, o que está sendo ali mostrado para o rei, enfim. É realmente uma literatura muito interessante, né? Eu não costumo aqui dar dicas de leitura, mas acho que nesse momento
naquilo que nós estamos estudando, vale muito a pena essa leitura. É um livro fininho, tá? É fininho, você lê isso aqui em 1, 2 dias, 3 dias no máximo, e você vai realmente compreender de forma um pouco mais completa essas profecias, tá? Então, que Deus te abençoe, foi um grande prazer estar aqui com você. Estude a palavra de Deus, ore pela Ibiane, não esqueça, né? E continuemos em oração também pelo povo do Rio Grande do Sul. Que Deus te abençoe, até a próxima lição.